Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fred, estamos de volta para mais um vídeo. Hoje um vídeo muito esperado que é sobre o desempenho do nosso 5600 GT. Eu estou aqui já com a nossa tabelinha que vamos utilizar. No caso vai ser o 5600 GT, 16 GB de memória, com uma qualidade no mínimo em todos os jogos, tá? Independente de quanto FPS dê, aí depois você pode tirar uma base, caso esteja com bastante FPS o jogo, você pode melhorar as qualidades gráficas, tá? Então será que o nosso 5600 GT, com a resolução de 1600 por 900, que é desse monitor, muitas pessoas usam essa resolução, mesmo em monitores Full HD, para utilizar o gráfico integrado de um processador. Então eu vou fazer esse teste aqui sem a memória alocada, né? Com apenas os 2 GB que nós temos aqui embaixo, ó, memory size do 5600 GT, são apenas aí 2 GB. Então aqui será com 2 GB e aqui com 4 GB. Como funciona isso? Essa memória aqui sem adicional, ela não inclui nada da memória RAM. Já com 4 GB seria os 2 GB do processador, mais 2 GB alocados da memória RAM, totalizando aí 4 GB de memória de vídeo. Pode ser utilizado até 16 GB de memória de vídeo no 5600 GT, mas eu vou colocar apenas mais 2. E quem quiser, às vezes, pode verificar aí a diferença se vai compensar ou não, para depois colocar mais memórias e utilizar às vezes até 8 ou 16 GB alocados na memória interna do processador. E aí depois a gente vem aqui para Full HD. Então seria essas duas resoluções com a diferença aí da memória de vídeo. Os jogos a serem utilizados são todos esses que são disponibilizados aí gratuitamente, então muitas vezes você pode reproduzir esses testes tranquilamente. Eu estou fazendo aqui um estresse do CPU através do CPU-Z para a gente verificar um pouquinho das temperaturas. Estou usando o Cooler Box e isso pode afetar um pouco o desempenho. Caso você tenha um cooler melhor, pode ser que melhore um pouco a mais o desempenho em geral do processador, porque ele vai conseguir manter uma frequência mais alta. Aqui a gente já consegue verificar, ó, que ele chega ali aos 4.6 tranquilamente em todos os núcleos, mas quando a temperatura aumenta um pouco, ele tende a reduzir a frequência do processador. Isso aí pode ser que um dia muito quente, ou às vezes até em muito estresse, porque a gente vai estar usando o processador para renderizar os dados da CPU, quanto os dados da placa de vídeo, então vai ser toda a carga em cima dele. Isso aí pode trazer um pouco a mais de temperatura e acabar prejudicando um pouquinho o desempenho, porque a gente está usando o Cooler Box, mas a intenção é mesmo utilizar dessa forma, porque o cooler já vem na caixa, então nós vamos usar ele para verificar o que a AMD pode disponibilizar de desempenho para nós. Para vocês entenderem, pessoal, esses números, esses dois primeiros aqui é o uso da CPU e o de baixo o uso da GPU. Mesmo que é integrado, ali dentro do processador eles são separados. Aqui a temperatura de cada um, aqui a frequência de cada um e, por último, o uso da memória RAM em cada um deles. Porque, querendo ou não, a GPU integrada também usa um pouquinho de memória RAM, assim como a CPU. Pois temos aqui o FPS médio, o FPS no momento e o frame time. O frame time, ele é para você ver o tempo que está levando para ser gerado esses quadros. Com exceção do League of Legends, nós vamos utilizar 1600 por 900, tela cheia, no muito alto, porque ele é muito levinho, então a gente consegue aí uma alta taxa de quadro na casa dos 200 dentro do League of Legends. Ele será testado em muito alto em todas as situações, mas esse será o nosso único caso, ok? Estamos aí jogando um pouquinho na lane e o valor aí foi de 200 quadros na média, 200 e pouquinho, então rodou muito bem o League of Legends. No Valorant estamos aí com o vídeo todo no baixo, conseguindo aproximadamente 200 FPS em 1600 por 900. Aqui no World of Warcraft é uma das áreas mais pesadas dentro de Orgrimmar, porque você tem bastante player, bastante estrutura. É um local que eu acho que vai dar pra gente verificar bem aí o poder da placa de vídeo integrada. E a qualidade utilizada é a qualidade número 1. Counter-Strike 2, nós estamos utilizando a qualidade gráfica no mínimo. Tudo no mínimo, sem nenhum filtro ativado. Vamos
Vamos ver como que vai sair. O Dota 2 e as configurações utilizadas estão também todas no mínimo. Tudo muito baixo, na resolução 1600 por 900 também. Vamos ver aí como que vai sair. PUBG, e vamos utilizar aqui também os gráficos todos no muito baixo, com os filtros desligados, renderização em 100%. Aqui nós estamos no campo de treinamento, onde é um local que tem bastante player, bastante estrutura. Isso aqui pesa bem no processador. Heroes of Newerth, utilizando também o gráfico no low, sem os filtros, nada do tipo, tá bem simplesinho o gráfico, mas estamos conseguindo aí uma boa taxa de quadros. Esse é um jogo bem antigo, mas já vai dar uma diversificada, porque estamos com 3 jogos de FPS, 3 jogos de MOBA e um World of Warcraft, que é um MMORPG. Isso vai dar uma boa base para a gente entender a média, como se desempenha esse processador. Finalizamos aqui, pessoal, os testes em 1600 por 900, sem memória nenhuma alocada, e a nossa média total foi 182. Então cada jogo desse aqui teve essa média, aproximadamente aí uns 2 minutinhos de gameplay. Então pode ser que vai variar um pouco para mais ou um pouco para menos, mas é mais ou menos isso daqui mesmo. Agora eu vou fazer os testes com 4 GB de memória na placa de vídeo e depois eu vou fazer os testes em Full HD. Já conectei aqui o nosso 5600 GT aqui no outro monitor e coloquei a resolução de Full HD. Vamos ver como é que vai sair nos testes. Eu tô jogando CS aqui há alguns minutos, a média tá aí de 100 a 110, que é basicamente o que a gente conseguiu aqui também na resolução menor. Seja Full HD ou na resolução menor, vai dar a mesma coisa. Com o lowzinho, a gente tá numa casa aí de 175 a 180 FPS médio, comparado com anteriormente 200. Lembrando que a gente tá usando aqui a resolução Full HD, tudo no muito alto. Então, tudo muito alto em Full HD a 180 FPS de média, excelente. O Vavazinho, média aí 154, comparado com 900p, 200 FPS. Então não prejudicou muito não, tá bem legal mesmo essa resolução aqui, lembrando que está em Full HD. World of Warcraft Full HD, média 102 dentro de Orgrimmar, enquanto em 900p 148. Então deu uma diferencinha aí, mas pela qualidade gráfica eu acho que não vale a pena reduzir para 900p de Full HD. Eu acho que dá para jogar perfeitamente dessa maneira. O MOBA Heroes of Newerth bateu aqui uma média aí 240 FPS mais ou menos em 1080p e em 900p tava ali 259. Então a gente não teve uma perca muito grande e mantemos aí uma boa qualidade de imagem, levando em consideração que Full HD é bem melhor do que o 900p. No PUBG temos aí uma média de 48 FPS, nossa GPU está no talo 99%, isso aqui em Full HD lógico, e em 900p nós tivemos aí uma média de 58. Então deu uma diferencinha, mas ainda está jogável. Está em Full HD e 100% de renderização. Dotinha 2 em Full HD, média na lane 142, 143 e 1080p. Agora no 900p 182, uma diferença aí de 40 FPS, de 900 para 1080p. Finalmente terminei, já são quase meio-dia, comecei essa baguncinha, era 8 horas da manhã. Apenas ajustei os nomes aqui corretamente, que no caso Game Mode é o modo padrão, que vem já configurado na BIOS.
e depois a gente testou com o modo forçar mais 2 GB de memória RAM dentro da APU do processador. Isso faz com que a placa de vídeo tenha mais memória, só que vai às vezes aumentar um pouquinho da latência ou até perder desempenho em alguns casos, como apareceu aqui, porque os dados precisam fazer a volta do processador para a memória RAM para depois ser processado, então acaba que pode gerar aí alguma instabilidade, alguma coisa do tipo. Eu acredito que o melhor cenário, mais estável e que melhor se desempenhou na maioria foi realmente deixar o Game Mode. Eu achei que o Game Mode ele fica estável, ele não perde tanto FPS, ele não causa latência nos frame rates. Então acho que vale a pena deixar o Game Mode. Caso você for jogar alguma coisa em específico e quer experimentar se vai ganhar um pouco mais de desempenho, pode forçar lá um pouco de memória para ver se vai ficar melhor no seu caso. E para finalizar, a última coluna é 900p versus Full HD. Isso quer dizer o quê? O quanto que o 900p foi melhor do que em Full HD. Isso quer dizer que foi 112% melhor em League of Legends. Seria então 12% a mais de FPS. No mesmo caso aqui de baixo, Valorant, em 900p foi melhor 29% do que em Full HD. Fechou, pessoal? Esses são os dados. Eu vou deixar aí a foto para vocês, grande, bonita, se você quiser printar e salvar no seu PC. Foi trabalhoso, gastamos aí umas 5 horas fazendo os testes, mas deu tudo certo. Se precisar de alguma coisa, estamos sempre à disposição, basta comentar que eu respondo todo mundo. Agradeço, se inscreva, deixa aquele likezão, porque 90% da galera que assiste o canal não é inscrita. Então se inscreve aí para dar aquela força. Agradeço sua audiência e até a próxima.